Eu acredito que existem 3 possíveis melhorias para esse sistema da Anatel Consumidor. Eu não tenho um contato direto com os gestores do sistema ou algo do tipo, nem o presidente da Anatel, mas eu acredito que a gente pode pensar sempre o melhor e passar informação. Eu acredito que quanto melhor o sistema for, e principalmente para a gente consumidor, eu e você, é a melhor situação possível. Então eu identifiquei 3 pontos que eu acredito que podem melhorar o sistema. Primeiro, visão das resoluções e leis. Tem lá o pedido de informação, tem as informações, mas quando você registra algo, uma reclamação principalmente, você pode botar lá, se fosse possível, uma caixinha, argumentos em quais resoluções, resolução tal, resolução tal, resolução tal. Ou até o contrário, quando a prestadora responder, ela te dá um argumento de lei ou de uma regulamentação. Esse seria o mundo ideal. Porque, no meu ponto de vista, quando se trata uma reclamação da Anatel, não é um advogado que está tratando. Então, se você for falar de uma lei XYZ, o atendente ele vai estar limitado e ele pode não conhecer isso. E aí você vai ter que recorrer ao meio jurídico, porque o atendente ele não tem aquela informação. Então, a prestadora ela passa determinadas orientações, mas nem sempre a pessoa que está tratando demanda, o atendente, ele sabe de leis ou de regulamentações. Então, tendo essa opção, eu acho que seria uma boa via. Ou até se a Anatel tivesse alguma forma de colocar lá, se eu reclamei disso aqui, ele já puxar a lei tal, 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 se refere a isso, deve ser de tal forma. É um exemplo, tá? Não sei se é possível, acredito que dê um certo trabalho, mas é desenvolvimento de software. Ou seja, eu acredito que sim, é possível fazer, mas é uma melhoria que demanda um certo tempo. Uma segunda opção é gravação dos contatos e e-mails trocados. Eu acho importantíssimo você ter todos os registros possíveis. E se a Anatel ela puder ter isso no sistema dela, é ótimo. Porque, por exemplo, várias tratativas que eu fiz da Anatel, eu recebi um e-mail de resposta. Mas o que tinha no e-mail não necessariamente era o que tinha na resposta da pessoa. Então, você não conseguia. E já recebi resposta de, a resposta é essa aqui, e finaliza o protocolo, sem ter um retorno meu como consumidor. A pessoa fecha lá a demanda e acabou. Acho que não é bem assim. É preciso se conversar na maioria dos casos. Então, a troca de e-mails, tipo, a prestadora me mandou isso e teria o registro da minha resposta para a pessoa. É um exemplo. Lá no sistema, lógico, eu tenho essa opção de responder a ela. Eu posso reabrir uma demanda sem nenhum problema. Eu posso reabrir apenas uma vez e o prazo, em vez de ser 10 dias, é de 5 dias. Mas eu acho que seria importante. E a gravação é uma outra forma de comprovar o que foi passado. Então tem lá o sistema da Anatel, os textos, que já existe isso, mas eu acho que adicionando a tratativa de e-mail e a tratativa pela ligação, ou seja, ter a gravação já ali, eu acho que é fundamental, porque eu como consumidor não vou precisar pedir de novo. Agora eu quero a gravação. Eu quero o registro do seu e-mail que você mandou para mim, ou algo do tipo. Você teria tudo no sistema da Anatel. O trabalho que daria aí sim seria referente a guardar os documentos, guardar os arquivos, que aí tem a parte de direitos do consumidor, dados pessoais. Eu não sei como seria essa guarda, esse armazenamento, mas para mim eu acredito que facilitaria. E a terceira melhoria que aí sim eu acho importante, é uma avaliação imparcial, do tipo, foi feito a reclamação, respondeu, não está correto, reabre, a prestadora de novo dá uma resposta que você não concorda. Quando acontece isso, eu consumidor, você, a gente vai ter que ir para o meio jurídico, não vai ter outro caminho. Mas eu acho que se a Anatel, nesse cenário, entrar no circuito, ou ela ou alguma outra empresa, com avaliação imparcial, você vai evitar processos jurídicos. Eu entendo dessa forma. Então, por exemplo, vem uma multa que foi renovada de forma automática. A gente sabe que hoje, perante o Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, artigo 39, não pode ser colocado no contrato, não deve ser identificado isso como uma cláusula válida, a renovação automática
de um contrato de prestação de serviço, por exemplo, de telecom. Ela é nula. Só que ela é nula no PROCON, ela é nula quando você abre um processo judicial. Mas perante a prestadora você tem muita dificuldade para anular isso, porque o pessoal não entende. Não entende que eu digo assim, não enxerga isso como um procedimento. O Código de Defesa do Consumidor, para eles, não é válido, porque eles se baseiam pelo contrato que foi assinado. Mas no contrato, se você pedir para retirar, eles não retiram. Então, assim, são discussões. Esse é um dos motivos que eu acho que sim, uma avaliação imparcial e auxiliar em muito. Se vocês quiserem até contratar a minha empresa para fazer isso, sem nenhum problema. Mas uma empresa poderia fazer essa ação. Por exemplo, existem empresas para cuidar, por exemplo, hoje da portabilidade numérica. Não são as prestadoras, é uma empresa que as prestadoras arcam com uma boa parte dos custos para ela funcionar. Aqui podia ser a mesma coisa, penso eu. Porque você evita processo judicial, você evita um monte de coisa. Isso além da ouvidoria. Na prática, a ouvidoria deveria fazer esse papel. Mas acredito eu, pelo que eu já vi no mercado, que coisas passam e a ouvidoria não consegue, vamos dizer assim, fazer a tratativa além da parte da Anatel. E aí a pessoa vai ter que, pessoa física ou jurídica, vai ter que se dispor aí para o meio jurídico. A briga judicial é tempo e por aí vai. Não é tão agradável quando você entra no meio judicial. Mas, com esses 3 pontos, eu acho que ia ajudar ainda mais e incrementar o sistema Anatel Consumidor. E, se for possível, tem um 4º item aqui, mas eu não considero ele como melhoria, mas sim uma pequena adaptação, que é um usuário master para algumas empresas. Eu, por exemplo, eu gerencio mais do que um CNPJ e eu posso lá e entrei num CNPJ, saio, entre outros, faço as ações. Mas se eu tivesse um usuário que eu consigo gerenciar algumas empresas e fazer as reclamações, eu acho que seria mais fácil para você ter os dados. Ou até um outro usuário só do jurídico ou algo do tipo. Ou seja, ter permissões diferentes para acessar o Anatel Consumidor. Então, esses são os 3 pontos de melhoria que eu acredito que podem ser feitos no sistema da Anatel Consumidor.